Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL e nessa aula a gente vai aprender ali um pouco mais das nossas funções de agregação e dessa vez a gente vai aprender as funções max e min. Bom, como o próprio nome já sugere, a função min ela vai retornar para a gente o valor mínimo da coluna e o max vai retornar o valor máximo da coluna. Para fazer esse exemplo, a gente vai utilizar aqui a tabelinha de vendas, depois a gente vai utilizar a nossa tabelinha ali de produtos, para tabelinha em inglês. Então, como a gente vai fazer aqui, ó, vamos diminuir a nossa caneta, vamos dar um select na tabela de vendas, que a gente já viu. A gente já apresentou a nossa tabela na aula passada e agora a gente vai, aqui não é vendas, aqui é valor. A gente vai saber qual foi o máximo valor que a gente recebeu aí. A gente recebeu 25. Foi o máximo valor que a gente recebeu. Foi 25. Alguma compra que uma pessoa fez, a gente recebeu 25 reais. Levou bastante verdura para casa aí. E o mínimo que a gente tem aqui é zero. O dia que a gente não vendeu de determinado produto, a gente não vendeu nada. A gente pode combinar os dois na mesma consulta. Então ele vai retornar para a gente aí o valor máximo e o valor mínimo. E isso já sugere que a gente pode tirar até uma medida estatística aqui, ó. A gente pode tirar a amplitude. A amplitude, pessoal, embora o nome é um nome sofisticado, ela é a diferença entre o menor valor e o maior valor. Então essa diferença aí que a gente tem é chamada de amplitude. Então a gente escuta falar muito aí de amplitude térmica na previsão do tempo, que é a diferença entre a previsão mínima e a máxima. Então essa que é a questão. Então como a gente vai fazer? Da mesma forma como a gente fez aquele cálculo lá para descobrir o saldo do produto, o valor de custo menos o valor de venda menos o valor de custo, aqui a gente está fazendo a mesma coisa. Só que a gente está fazendo com os valores recebidos. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente seleciona, faz o select aí, utilizando a coluna produto, que eu quero saber o produto. Utilizo aqui as funções max e min para saber o máximo e o mínimo e faço o cálculo aqui para descobrir a amplitude. E só lembrando, como a gente utiliza aqui, ó, isso é sempre bom lembrar, vocês vão me xingar, mas eu sempre vou falar. Como a gente está utilizando aqui uma coluna, ela tem que vir aqui também na nossa cláusula group by. Ok, pessoal? Vamos executar tudo então. Quando a gente executa, olha lá, o que ele trouxe para a gente aqui, ó. Ele trouxe o produto, o valor mínimo foi R$ 2, um dia que eu vendi R$ 2, e o máximo que foi 25. Teve um dia que eu vendi 2. Aliás, teve uma venda, a menor venda foi de 2 e o máximo foi 25. Então a amplitude que a gente tem é de 23. Esse menos esse. A gente tem a mesma coisa aqui para cenoura. O valor mínimo que eu vendi foi R$ 6, o máximo foi 15 e a amplitude aí, que a diferença do e do outro é de 9. Beleza, pessoal? Vamos ver mais exemplo aqui para baixo. Perceba que essas funções, a forma de utilização delas é exatamente a mesma. Só a função delas que vai, o objetivo delas que vai mudar. Aqui a gente tem a mesma coisa, só que agora, o que a gente está fazendo aqui, ó? A gente está utilizando o tipo do produto e a data da venda. Então a gente vai ver por data, ok? Aqui é a mesma coisa que a gente está fazendo na query de cima. E não custa lembrar, como a gente tem essas colunas aqui que não são as funções de agregação, mas elas estão junto com as funções de agregação na mesma consulta, obrigatoriamente, o que tem que acontecer? Elas têm que estar aqui no group by, tem que agrupar por elas, senão o gerenciador fica perdido, ele não sabe qual que é o mínimo e o máximo valor que tem que mostrar. Vamos minimizar aqui e vamos, olha lá, o que ele fez aqui, ó, que legal. Isso aqui é legal. Ele pegou o tipo do produto que a gente selecionou, a data da venda e o mínimo valor, que está aqui, ó, valor mínimo, o máximo e a amplitude. A gente pode até melhorar essa query e falar, olha, eu quero saber só onde, então aqui, ó, from vendas, where o tipo do produto foi igual a verdura. Eu não quero saber, eu quero saber só de verduras. Então a verdura está aqui, ó. Se eu executar,
Olha lá, o que ele fez? Ele pegou os dias, o dia 24, 25, 26 e fez aqui pra gente, ó. No dia 24, o mínimo que ele vendeu foi 3, o máximo 8. No dia 25, o mínimo foi 2 e o máximo foi 10. E aqui no dia 26 foi um dia muito bom, o mínimo que ele vendeu foi 10 e o máximo que ele vendeu foi 15. Então, bem legal essa parte da consulta aí. Beleza, pessoal? Então vamos descer mais aqui. Aqui a gente tem algo semelhante, só que a gente está trocando a tabela. Vamos olhar na nossa Sales Product. Vai mostrar o mínimo. O mínimo vendido foi 2,29 e o máximo, posso até colocar aqui, já tem até aqui embaixo, o máximo foi 3.578 dólares. Aqui a gente tem coisa nova aqui, pessoal, para não ficar repetitivo. Olha o que a gente tem aqui, ó. A gente está usando Order By, que a gente já usou, e a gente está utilizando uma função, olha só que legal. A gente está usando uma função de agrupamento no Order By. Então ele vai ordenar o resultado da consulta pelo valor mínimo, até o valor máximo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Seleciona a List Price, que é o preço de venda, o nome do produto, da tabela, e ordenar ela pelo mínimo valor. Se eu quiser começar ordem decrescente, é só colocar um desk aqui. O que ele faz? Ele ordena pra gente, só que é em forma decrescente. Então tem aqui a bicicleta que ele vendeu, a cor dela e o aro, né? Se não me engano é o aro 62, aro 44 e por aí vai. Aqui a gente tem a mesma coisa. E aqui, pessoal, é uma coisa interessante também que a gente pode utilizar as funções min, max. Isso é interessante. Em campos que não sejam numéricos. O que sugere que quando a gente utiliza, ele vai ordenar, ele vai procurar por ordem alfabética. Então, o menor nome, digamos assim, vai ser o All Purpose Bike. Repare que ele inicia aqui, ó. Repare que ele inicia com um A, né? Inicia com A. E se a gente fizer aqui, ó, o Max, o que ele vai trazer? Ele foi lá no W lá. Então repare que quando a gente utiliza essas funções de agrupamento min, max em valores string ou caracteres, ele vai buscar ali pela ordem alfabética. Ok, pessoal? Não são todas as funções que a gente pode fazer isso, utilizando colunas string, mas o min e max a gente consegue. Não é muito usual, mas a gente pode fazer. Beleza, pessoal? Então aguardo vocês na nossa próxima aula. Ou não, tem mais coisa aqui para baixo. Mais coisa aqui para baixo. Olha que interessante, olha, já ia passando aqui, pessoal, passando despercebido. Aqui, ó, a gente está fazendo, ó, o cálculo não, utilizando as funções em um campo data. Então ele vai mostrar a menor data, esse cell start date aqui. Deixa eu pegar a caneta certa aqui. É um valor do tipo data, uma coluna do tipo data. Então a gente consegue pegar a menor data. Aqui já faz mais sentido que pegar pelo nome, né, pessoal? A data mais antiga que a gente tem e o max é a data mais recente que a gente tem. Ok, pessoal? E aqui é a mesma coisa que a gente fez na tabela, agrupando pela cor que a gente vendeu, menor valor e maior valor, só que agrupando pela cor que a gente tá colocando aqui. Não vou falar que a gente precisa colocar obrigatoriamente, né? Mas tá explícito aqui. Beleza, pessoal? Então essas foram as funções max e min. Então aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais.